Eu quero convidar a você a mudar de posição para lermos a palavra de Deus. Fiquei muito feliz semana passada com a palavra do nosso diácono Márcio, e muitas pessoas saíram daqui impactadas com o que ouviram, porque nós aqui não somos simplesmente papagaios. Nós estamos aqui sempre mencionando, profetizando a palavra de Deus. E ela faz um efeito. Quando a pessoa ouve, ela tem um efeito. E muitas pessoas saíram daqui, algumas chorando, porque a palavra de Deus tem um poder de tocar no coração das pessoas, que é uma arte, né? É uma arte dada por Deus, ou seja, é um chamado. A pessoa diz, mas como é que faz para ser pastor? Pastor só pode ser pastor se ele tiver chamada, porque se não tiver chamada, ela não é uma profissão. Profissionalmente é outra coisa, mas nós não somos profissionais, nós somos sacerdotes, e tem que ter chamada, porque, gente, se não tiver chamada, desiste, porque as lutas são tão fortes, compromisso, né? É tão forte. No capítulo 4 do livro de Êxodo, verso 1 até verso 17, será o início da nossa fala nesta manhã sobre a vida de Moisés. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura integral responsivamente. Eu sempre peço aos irmãos, leia. Às vezes tem pessoa que tem dificuldade de ler correndo, não. Leia devagar. Deus concede poderes a Moisés, e precisava de poder. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Verso 2. Então lhes disse, lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão ou cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhes mais o Senhor. O que ele disse? Mete a mão, leia. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito, por dentro da camisa. Ele meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Respondeu-lhes o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim.
Tu, pois, lhes falarás, e eles porá na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e os ensinarei o que deveis fazer. Toma, pois, este bordão ou este cajado na mão, com o qual há de fazer sinais. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Obrigado pela beleza da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos que elas nos colocam à disposição, como exemplos da presença e da graça do Senhor. Abençoa, portanto, este rebanho maravilhoso do Senhor esta manhã, e aqueles que estão ao alcance da minha voz nesta manhã, que estas palavras que foram lidas e aquelas que eu vou proferir, possa ajudá-los na sua jornada cristã. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Estou falando um pouco devagar, porque quando você se agita muito, normalmente a nossa companheira aqui sai e começa a me doer. E eu estou tratando ela com muito carinho nesses dias, até que o médico bote ela para ficar quieta. Se eu começar a agitar demais, ela dói. Então eu vou ser mais calmo, tirei o paletó para não ficar muito quente. Deus dá poder a Moisés. A palavra de Deus, o Evangelho, as Escrituras, dá para você um poder que o mundo não tem. Espírito Santo, sabe que ninguém ouviu nessa manhã? Eu vou até repetir. A palavra de Deus, as Escrituras, o Evangelho, te dá um poder para você caminhar nesse mundo de cabeça erguida e vencer as suas etapas. Amém? Eu inicio dizendo como o deserto fez bem a Moisés. Às vezes o deserto, Deus permite que a gente passe por um deserto, porque às vezes é no deserto que a gente até se lembra de Deus, né? Não é verdade? É quando não entrou dinheiro para pagar os funcionários. Estou mexendo com o irmão ali que é contador, né? É quando aqueles camaradas não pagaram também a mensalidade, né? É nessa hora que a gente fala, oh Deus, acorde. Hoje eu estou brincando só para saber que é assim mesmo, né? Quando a criança está no hospital, oh Deus. Quando o marido só chega em casa de madrugada, oh Deus, né? É só nos desertos. Mas o deserto fez bem a Moisés. Por que fez bem? Porque Deus tirou do coração dele uma dependência do faraó, porque ele viveu uma vida de magnata, não é verdade? No palácio, sendo treinado para ser um faraó, colocado como filho registrado da filha de faraó, tratado tomando coalhada todo dia. Ele viveu uma vida maravilhosa, e agora o Senhor tirou a chupeta da boca dele, igual a criança quando a gente tira a chupeta, né? Como ela chora, me dá minha pepeta, não é assim? Eu sei, lá em casa passei por esse momento também. Portanto, Deus tirou do coração dele uma dependência de faraó, tendo tudo. Agora Deus disse, eu vou te dar o poder para você, Moisés. Não o poder de um faraó. Eu vou te dar o meu poder
para que você volte ao Egito. Você saiu de lá fugido, corrido. O homem queria te matar e você correu, não foi verdade? Mas agora você vai voltar ao Egito com a autoridade que eu vou te dar. Não a autoridade de um faraó. Você agora não vai voltar lá para o palácio. Quando chegar lá, não olhe para o palácio, senão você vai dar saudade. Você vai olhar com o meu olhar. Um pessoal que estão sofrendo, humilhado, trabalhando escravo, clamando. Você agora vai voltar lá para tirar o povo da escravidão. Você vai ser o libertador dos seus irmãos. É assim que Deus faz, irmãos. Expressão exata de Jesus. O que é que Jesus veio ao mundo? Para tirar o povo da escravidão do pecado, para prepará-los para a eternidade. Foi o que aconteceu na vida de Moisés. Deus preparou para ele voltar. E eu fiquei pensando, por quê? Porque Moisés sabia falar a língua. Moisés sabia falar a língua deles. Por isso que Deus, eu tenho que mandar alguém que saiba comunicar. E ele então, mas eu vou falar mais tarde sobre isso. Segundo aspecto, eu quero que você entenda nesta manhã. E nós estamos falando esses dias aqui algo sobre compromisso. Deus é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Ele disse para Moisés: o meu povo não vai sair de mãos vazias. Promessa. Olha para o que está escrito aí no capítulo 3, verso 22 e 21. Está aí na mesma página. Vê se você consegue ver aí. Capítulo 3, 22 e 21 diz assim: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e você vai despojar, que está dizendo, despojareis os egípcios. No verso 21 ele disse: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairde, não será de mãos vazias. A palavra é: Deus cumpriu essa promessa? Deus cumpriu ou não cumpriu? Ele cumpriu. Esta palavra foi cumprida por Deus. E nós vemos que isso aconteceu, e eu vou mais tarde falar sobre isso. Ele prometeu que iria tirar o povo de lá, e esse tempo que eles ficaram na escravidão, o pagamento deles seria ouro, prata, veste bonita e tudo mais. Porque naquela hora, Deus deu ao povo do Egito uma repugna tão grande, que todo mundo queria dar tudo. Eu vou dar, mas sai daqui. Não é assim? Sai daqui, eu vou dar. Por quê? Porque Deus tinha tocado no coração. Irmãos, quando Deus toca no coração, ninguém resiste. E Ele tem uma maneira de tocar em cada um de nós. Ele tem uma maneira especial. Então, Ele disse: Moisés, meu povo não vai sair de mãos vazias, eles vão cumprir. No capítulo 12, pode abrir para você logo matar essa curiosidade? Não é matar, reviver. No capítulo 12, que fala da saída deles, só para você poder, verso 35 e 36, do capítulo 12, verso 35 e 36, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez
que o seu povo encontrasse favor da parte dos discípulos, de maneira que a estes davam o que pediam e despojaram. Irmãos, quando Deus toca, ninguém resiste. Então você viu aí que Deus é um Deus de compromisso. Ele cumpriu a sua promessa. E agora ouça o que eu vou te dizer. É isto que Deus espera dos crentes. É o que Deus espera de mim e de você, cristãos, pessoas compromissadas com Ele. Ele pede de mim e de você aquilo que Ele é. Se Ele se comprometeu e Ele cumpre, Ele pede de mim e de você que a nossa vida sejamos pessoas comprometidas com Ele e com a sua obra, e os resultados certamente irão acontecer. Eu tenho pensado sobre esta palavra, irmãos. Compromisso, pessoas comprometidas. E quantas vezes as pessoas esquecem de ser comprometida? E quando eu falo comprometida, é em tudo, nos seus cultos, nas suas orações, na sua vida financeira, na sua vida do lar, em tudo, você tem que ser uma pessoa comprometida. A grande tragédia na vida de muitos crentes é que não tem compromisso, ou acha que tem que fazer o que você pensa. Você não tem que fazer o que você pensa, você precisa fazer o que a palavra de Deus ordena. Ouça bem, eu estou sendo bem incisivo nesta manhã para isso. Você não tem que pensar, já está pensado, está tudo aqui registrado. E Ele pede de mim e de você uma vida comprometida, total com Ele, em todos os aspectos da sua vida. Tem que ser seu testemunho. Você não pode deixar dúvida lá fora de que você é um cristão. Onde você andar, o seu testemunho tem que dizer: eu sirvo a Jesus Cristo, o meu Salvador. E eles vão descobrir através de quê? Dos seus atos, nossos atos. E isso tem um peso muito grande na vida de cada um de nós. Por isso, irmãos, é o que Ele espera, o mínimo de cada um de nós. Eu sempre fui um homem de igreja, desde que me converti, eu abracei a fé. Eu rompi com muitas coisas. E eu gostava da vida lá fora. Eu gostava da vida lá fora. Eu vivi lá no mundão. E eu sabia, e era gostoso. Mas eu não sabia que dava inferno. Eu não sabia. Então eu estava numa boa. Vivendo sozinho. Ninguém mandava em mim. Meu Deus do céu. Eu estava nadando de braçada. Até encontrar o Evangelho. No dia que eu encontrei o Evangelho pegou aquele tesourão e me podou. Foi me tirando todas as coisas. Tirou o meu desejo por uma vida mundana. Tirou o meu desejo de muitas coisas. Ele me podou. E eu comecei a servir. E eu servia e sirvo de paixão. Eu podia hoje estar em casa. Podia estar em casa hoje. Afinal de contas, já trabalhei 40 e tantos anos, né? Até pastores aqui melhor do que eu, né? Todo mundo aqui, pastores novos aqui, pastores mais velhos, né? Vocês estão com a faca, porque todo mundo é criança perto de mim. Eu podia ficar em pé lá em casa e falar assim: deixa agora a turma ralar. Mas eu não posso fazer porque eu tenho um compromisso com Ele. E eu não vou abandonar o meu compromisso. Eu vou até o final e eu peço a Ele: Senhor, se o Senhor que tiver que de me levar, me leve de uma vez só, não me deixe aqui sofrendo não.
Daqui a 50 anos o senhor pode... Tranquilo. Mas eu sempre fui um homem comprometido. Eu fazia o Obed-edom, eu fazia evangelho no lar. Eu fazia evangelho no lar. Lá perto do terceiro RI em Niterói, lá tinha uma ruazinha na subida assim. Toda semana, quinta-feira, tinha um culto na casa da irmã. Esqueci o nome dela. Irmã Maria, não sei o quê. Ela tinha 3 filhos. Eu ia lá para a casa deles pregar o evangelho. Toda quinta-feira. Eu cantava pra caramba, porque eu sempre cantei. Sem violão, sem nada. Eu cantava, pregava o evangelho. Toda a família se converteu. Os 3 filhos se tornaram pastores. Estudaram, se formaram. E ganhei muitas almas naquela região. E eu fazia com alegria. E eu tinha que no outro dia levantar 3 horas da manhã para trabalhar. 3h30. Mas eu nunca poupei minha vida. Eu sempre servia a Deus. Chegava na igreja, não tinha homens quase. Eu era o porteiro. E era bom nesse negócio. Naquele tempo dava muito bêbado. Hoje eu acho que não dá muito não, né? Naquele tempo era horrível. Chegavam uns caras lá tropeçando. E eu segurava ele, botava no último banco. E colava com ele. Se ficava falando demais aqui, eu te boto para fora, cara. Aí descobri, não ficava ninguém no banheiro. Tem gente que vai para o banheiro e pensa que vai dormir. Você tem que chegar perto e bater. Oh, tudo bem aí, gente? Graças a Deus que o banheiro hoje são diferentes, né? A gente entra. Naquele tempo era só uma porta. Eu batia na porta, tá tudo bem aí, gente? Eu ficava tomando conta do banheiro. Porque eu sempre quis servir. Eu nunca quis ser nem diácono. Mas servir eu queria. Pastor viajava, ele me botava para pregar. Aí, morreu pouco tempo esse pastor. Morreu, a última vez que nós a vimos foi em 2000, não sei o que lá, 17. Foi 2017, nós estivemos na casa dele, lá em Vila Velha. Aí ele viajava e deixava comigo a pregação. E eu ficava até com vergonha, a igreja enchia demais. Aí o filho dele falava assim: pai, você pode até sair, que a igreja já cuida melhor da igreja. Qualquer um podia ficar envaidecido, né? Mas eu jamais criou no meu coração arrogância. Arrogância mata. Arrogância atropela o sujeito, mata a pessoa. E a gente não pode fazer isto. Então eu estou dizendo, eu sempre tive compromisso. E agora mais ainda, nesse tempo que eu estou servindo a Deus. Portanto, este capítulo 4, ele expressa bem como o ser humano tem dentro do coração uma barreira, e eu diria enorme, de resistência para obedecer. É o que vemos com Moisés ao resistir à palavra de Deus. Olha mais uma vez para o texto agora, e aqui você vai ver. Você já leu, mas agora você vai ver o que está escrito. Você não deve ter percebido. Você descobre que Deus mandou Moisés: Moisés, você agora vai fazer isso. A primeira coisa que ele fez é apresentar desculpas. Né, irmão? Você já leu sobre isso? Primeira coisa, ele apresentou dificuldade, né? E ele disse: eu não sei falar direito, eu sou meio gago. Sempre as pessoas encontram barreiras. Mas sabe o que Deus falou? Eu estou dizendo, repita comigo: para Deus não existe dificuldade. Por mais que Moisés tentasse convencer a Deus sobre a sua incapacidade, ele não conseguiu convencer a Deus. As palavras dele não convenceram. Deixa eu te falar uma coisa agora.
Há pessoas que cometem determinadas falhas e dizem assim: o Senhor sabe que eu sou fraco. Eu sei que aqui não tem nenhum desses, graças a Deus até. Não tem, nós não somos mestres de fazer isso, de fazer as coisas e depois dizer para Deus: a carne é fraca. O Senhor sabe como é que eu sou. Deus não está interessado em saber. Ele quer que você obedeça. Ele quer que a gente obedeça a palavra dele. É isso que Deus espera de mim e de você. Então Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou falar com você mais sério agora, hein? Eu vou te falar uma coisa mais séria. Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai me convencer, ao contrário, eu vou tirar o povo de lá, porque o clamor dele sobe até aqui. Meus ouvidos estão com barulho das orações, do sofrimento do meu povo no Egito. E eu estou triste de ver o meu povo passar o que está passando, e você não vai me impedir, Moisés. Moisés, você não vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. Ouça o que eu vou te dizer: nunca você vai impedir Deus de agir. Abra o coração para Ele e diga: Senhor, eu quero que o Senhor venha agir na minha vida. Peça ao Senhor: eu quero que o Senhor venha agir, mesmo que você saiba fazer muitas coisas, mas diga: Senhor, eu quero que o Senhor venha agir, porque nem sempre eu sou tão bom, o Senhor é bom nesse negócio. Deus disse: Moisés, eu vou tirar o povo do Egito, e você não vai impedir, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Aí você olha para o texto que você acabou de ler, como diz o pastor Otávio, olha para o texto, né? Nós somos homens da Bíblia, né, pastor Alino? Homem da Bíblia, né? Nós somos gente da Bíblia. Então você vai dar uma olhada assim no que ele falou aqui, no verso 14 e 16, né? Vamos ver, 15 e 16. Capítulo 14, capítulo 4, 15, 16. Olha o que está escrito aí, irmãos. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele disse: Moisés, fala sério, Moisés. Eu agora vou... Deus deve ter falado com ele: Moisés, eu agora franzi a testa, hein? Eu estou ficando aborrecido com você, Moisés, porque eu estou tentando fazer de você um herói e você não ajuda, fica sempre dando desculpa. Ele diz: não, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e diz: não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vai sair, e vendo se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E ele agora disse: toma, pois, este bordão na mão. Cara, eu estou te dando poder, toma este bordão. O que é que você tem na mão, rapaz? Eu joguei na sua mão um poder, eu te dei a minha autoridade, e você está jogando fora, rapaz. Meus irmãos, nós não somos quaisquer pessoa, não. Nós somos servo do Deus Altíssimo, e Ele colocou em você o poder dEle. Não menospreze o poder que Ele deu a você. Não subestime o poder que Ele colocou. Ele me deu, e a mim e a você, o seu Espírito. Você não é você.
Você é Ele, porque nós andamos por Ele e pela palavra. É o Espírito dele que nos vivifica. Portanto, irmãos, não abandone o poder de Deus. Não abandone. E eu sei que você não abandona. Eu estou tentando dizer. Ele diz: Moisés, você está querendo impossibilitar a minha ação. E você não vai conseguir. E Deus então chama ele para uma conversa. E esta conversa foi séria. Depois que ele ter dito, né? O povo não vai crer. No capítulo 4, verso 1, né? Mas o povo, se eu falar, ninguém vai crer. Pode não crer no Moisés, mas pode crer no poder que está em Moisés. E eu gostei desse primeiro capítulo 4, primeiro versículo. Vê o que está escrito aí, leia para mim ouvir o que eu quero. Capítulo 4, primeiro verso, leia. Nós somos mestres em apresentar desculpa, né, irmão? É igual aquele camarada que só chega atrasado no trabalho e vem com desculpa, né? Tudo, não, porque houve um problema lá, porque houve o trânsito, que nada. É que você não acordou de madrugada. Porque se você acordar de madrugada, você vai chegar antes da hora. Amém? Não tem esse negócio. Fica em casa dormindo e depois tem que pegar o trabalho 9 horas, sai de casa às 8h45. Se você é bom funcionário, quando o patrão chegar, tu já está na porta. E chega para ele: ô patrão, estou aqui desde cedo te esperando, o senhor está atrasado, hein, patrão? Você que tem que falar com o patrão que está atrasado, né? Mas aí chega depois: não, porque houve um problemazinho lá, porque eu não sei o que, cheio de que. Nós somos mestres nisso, né? Eu sou meio chato. Chato não, rigor. Eu não gosto quando o músico chega aqui, todo mundo já está tocando, vem ele. Tem que chegar antes. Parabéns, vocês chegaram antes. Lá de dentro tem hora que tem um baterista ali que qualquer dia eu vou pegar ele. Ele fica, não deixa ninguém ouvir nada. Mas que bom que ele chegou. Ele está me dizendo que eu estou lá na minha sala, está dizendo: olha, já estou aqui mesmo, na bateria. Embora fazendo muito barulho, mas chega. Sabe que hora que eu saí de casa hoje? 4h35 da manhã. Cheguei aqui, já encontrei o André. Paulo André estava ali na porta, junto com também chega cedo. Cheguei aqui 5h30. Porque eu tenho o compromisso de estar nesse horário. E eu não posso chegar aqui correndo, meu irmão. Desculpe que o trânsito hoje está muito pesado. O que ele disse aí? Capítulo 4, o que ele disse aí? Moisés reclamou. O que Deus falou com isso? Com ele? Verso 2. Leia bem alto. Verso 2. O que você tem na mão, rapaz? Lança isso no chão. Só que quando virou a cobra, pô, já estou fora. Virou uma cobra, ele saiu correndo. Deus falou: rapaz, trabalhar comigo não pode ser assim não, tem que ter coragem. Pega no rabo, pega na cauda da serpente, rapaz. E ele pegou, aí virou o bordão outra vez. Opa! Aí deve ter pensado: Deus hoje está sério. Está querendo pegar no meu pé. Vou terminar já. Lança no chão. Viu que o negócio agora era mais sério. Deus disse para Moisés: eu estou te dando elementos para a sua vitória.
Irmãos, Deus está nos dando elementos para a nossa vitória. Só não somos vitoriosos se nós não cuidarmos da nossa vida na palavra. Aqui está a sua vitória. Sua vitória não é Rubem, sua vitória não é Arlindo, não é Otávio. A sua vitória está aqui. Mas não vem com aquela música ruim não. Quer vitória? Faz gemendes. Sem essa música. Essa música não entra na minha cabeça não. Deus disse a Moisés: eu estou te dando elementos para a sua vitória. Deus disse: chega, Moisés. Moisés, obedece. Obedece. E a Bíblia diz que ele resolveu, e no verso 18, você vê a decisão tomada. Capítulo 4, verso 18. Eu estou brincando assim, não é brincando, eu estou tentando fazer com que você entenda o que nós estamos fazendo. Saindo Moisés, depois que Deus deu aquela espanada nele, não é, Deus deu uma espanada nele, né? Ele agora chegou, juntou os cascos. Fala, Senhor. No quartel é isso, lá. Meia volta, hein? Eu só não sou general hoje porque o pessoal lá não queria um cara bom. Eu era para ser general aposentado, ganhando aquela dinheirama. Verso 18. O que ele diz aí? Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar, meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, seu sogro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos aqueles que queriam te matar. Então, esquece. Aquele que queria te matar morreu. Vai, não fique com medo, porque não vai acontecer mais nada com você. Então, Arão vai a Moisés, e Moisés falou com ele tudo que ele tinha que falar. Eu quero terminar dizendo uma palavra, uma fala bem sucedida. Repita comigo: uma fala bem sucedida, obediência e compromisso traz as bênçãos de Deus. Quanto mais você se aprofundar, mais perto você chega das bênçãos do Senhor. Quero concluir, meus irmãos, a palavra de Deus faz assim comigo. Tem uma Bíblia na mão? Que maravilha! Na galeria, repita comigo: eu tenho na minha mão o bordão de Deus. Com ele eu vou ter vitória. Amém. Nunca apresente dificuldades para Deus. Apresente oportunidades para Deus te abençoar.